Brasil é o país com o maior número de clubes que já participaram da Taça Libertadores da América, sendo ao todo 27 clubes que já representaram o país, dos quais 10 desses 27 já trouxeram o troféu para casa. E nesse programa nós relataremos os 27 clubes que já participaram da Libertadores da América. Esses 27 clubes que representaram o Brasil na Libertadores, eles estão marcados na história. Acredito que dificilmente haverá outra surpresa pela fórmula do Campeonato Brasileiro ou pela fórmula atual da Copa do Brasil. Hoje os times ditos gigantes do Brasil, eles quase não dão espaço para aquelas gratas surpresas. Portanto, esses 27 clubes que representaram o Brasil na Libertadores, eles estão nesse seleto grupo. Acredito que dificilmente haverá uma surpresa. Torcerei para que haja, porque surpresa é sempre gratificante. E desses 27 clubes brasileiros, começaremos com o maior participante, que é o São Paulo. O São Paulo também é um dos maiores campeões com 3 títulos. O São Paulo é o time que mais participou e é o segundo time brasileiro que tem mais vitórias na Libertadores. O São Paulo foi 3 vezes campeão, nos anos de 92, 93 e destaco 2005, que foi a última vez que o São Paulo foi campeão, em cima do Atlético Paranaense, aquele bom time montado pelo Emerson Leão, que depois deu lugar ao Paulo Autuori, que foi campeão da Libertadores. E depois do São Paulo veio o Cruzeiro, um dos times que mais participou também, em segundo lugar, com mais participações, mas é o time que tem mais vitórias dos times brasileiros na Libertadores. O Cruzeiro também conquistou 2 vezes, em 76, e eu destaco 97 com aquele bom time montado pelo Paulo Autuori novamente. Paulo Autuori campeão 2 vezes da Libertadores. Puxando a fila do Cruzeiro, o Palestra Itália de Minas, eu cito o Palmeiras, o Palestra Itália de São Paulo. O Palmeiras que até pouco tempo atrás era o time que tinha mais participações na Libertadores, depois ficou um tempo sem ir, mas mesmo assim está em segundo lugar dos times que mais participaram. São Paulo primeiro, Palmeiras, Cruzeiro e o Grêmio também empatados. E o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a chegar numa final de Libertadores. E foi contra o Peñarol em 1961. O Palmeiras chegou em 4 finais também e ganhou apenas uma vez, que foi em 1999. Destaco esse título, portanto, que foi o único do Palmeiras. E agora o Grêmio, tricolor imortal. O Grêmio que é um dos times que mais gosta de jogar Libertadores, que mais incorpora esse espírito de Libertadores aqui no Brasil. Ganhou 2 vezes, em 83 com o Renato Gaúcho, aquele time fantástico, e depois em 95 com o Felipão, e aquele time que depois foi campeão brasileiro também. E tinha Felipão, Arce, Rivarola, Jardel, Paulo Nunes, Arilson, Carlos Miguel, Dinho, Cangaceiro dos Pampas. Era um time fantástico do Grêmio nos anos 90, que foi muito vitorioso e glorioso para os tricolores gaúchos. Então o Grêmio puxa essa fila dos times que mais participaram da Libertadores. E agora o Santos que nos anos 60 foi aquele time astronômico, o que hoje é talvez o Barcelona, o Bayern ou o Real Madrid, esses times que ganham tudo, todos os títulos que disputam eles ganham, era o Santos dos anos 60. E o Santos foi bicampeão nos anos 60 e depois voltou a ser campeão em 2011. Porém, o Santos foi o primeiro time brasileiro a ganhar uma Libertadores. O Palmeiras foi o primeiro time a chegar numa final de Libertadores, o Santos foi o primeiro time brasileiro a ganhar uma Libertadores, que foi no ano de 62. 63 repetiu o feito e depois veio ganhar só em 2011 com Neymar, Ganso. Então a gente destaca o Santos como o maior campeão brasileiro da Libertadores ao lado do São Paulo. E agora falaremos do Corinthians, o Corinthians que teve uma crescente em Libertadores dos últimos anos pra cá. Já foi semifinalista quando perdeu para o Palmeiras em 2000, talvez aquele time de 2000 tenha sido o melhor. Futebol jogado, o elenco era fantástico, era o melhor time do Brasil, campeão brasileiro 2 vezes, porém acabou perdendo para o Palmeiras na semifinal. Aquele time do Corinthians era muito bom, mas o título veio mesmo apenas em 2012. O Corinthians foi campeão da Libertadores. Era o título que faltava no currículo do Corinthians, que já ganhou todos os títulos possíveis. Então o Corinthians traz esse título da Libertadores e de forma invicta. O Santos em 63, o Santos de Pelé de 63 e o Corinthians em 2012 foram os únicos 2 times brasileiros a ganhar Libertadores de forma invicta. Falando em grande massa de torcida, agora falaremos do Flamengo, que ao lado do Corinthians tem as 2 maiores torcidas do Brasil. E o Flamengo também disputou algumas vezes a Libertadores, passando de 10 vezes, porém ganhou em 81. 81 que tinha aquele time fantástico do Zico e companhia.
Flamengo foi campeão em cima do Cobreloa. De lá pra cá o Flamengo não conseguiu mais chegar em finais de Libertadores. E falta pra esse grande time disputar de novo uma Libertadores. Falta isso pro futebol brasileiro porque o Flamengo é muito importante. Mas isso não apaga o grande feito que conseguiu nos anos 80, em 81, que foi campeão da Libertadores e foi sem dúvida nenhuma um dos maiores times do Brasil nos anos 80. Glória do desporto nacional, ó Internacional. O Internacional disputou algumas vezes a Libertadores. Naqueles anos de ouro dos anos 70, que foi tricampeão brasileiro, ele disputou a Libertadores, porém foi ser campeão apenas em 2006. Depois de tantas tentativas, o Inter não conseguia quebrar essa barreira de conquistar um título internacional, mas ele chegou merecidamente em 2006. Com aquele time do Abel Braga, que tinha o Rafael Sobis, o Fernandão, o Jorge Wagner, o Klemer, entre outros jogadores muito bons da época. E o Inter foi campeão pela primeira vez em 2006 e posteriormente em 2010 conquistando o bicampeonato. O Inter, que é um dos maiores times do Brasil, um gigante do Brasil, tem 2 vezes a Libertadores, empatando com o seu rival o Grêmio, que também tem 2 Libertadores no currículo. O respeito máximo ao Vasco da Gama, o Vasco da Gama que nunca tem o seu respeito desmerecido, o seu respeito é sempre muito grande por nossa parte e por parte dos verdadeiros torcedores e amantes do futebol. O Vasco, que sim, é um gigante, conquistou a Libertadores uma vez. Aliás, o Vasco chegou apenas em uma final da Libertadores e ganhou essa final. Exemplo também do Flamengo, que chegou apenas em uma final e ganhou essa final. O Vasco, ele foi campeão em 98 no ano do seu centenário, com aquele time muito bom que tinha Juninho Paulista, tinha Luizão, Donizete Pantera, Mauro Galvão. Tinha acabado de ser campeão brasileiro em 97 com o Edmundo, com um time muito bom montado pelo Antônio Lopes. E o Vasco viveu essa época de ouro no final dos anos 90 com esses títulos conquistados. E em 98 foi o centenário e o Vasco foi campeão da Libertadores com aquele jogaço contra o River na semifinal, que pra mim foi a final antecipada da Libertadores, que foi campeão em cima do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Porém, aquele jogo contra o River foi a final antecipada sem dúvida nenhuma. E dessa série de campeões, citamos o último campeão brasileiro na Libertadores, que foi o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, que enfim conquistou esse título sonhado que é a Libertadores. O Atlético Mineiro precisa de título grande, precisa de título importante, e ele chegou. Depois de 71, que ganhou o Brasileiro de forma incontestável, o Atlético brigava por esse título grande e chegou de uma forma espetacular, que foi aquela Libertadores. O Galo, que vivia o impossível, ele virava jogos que nem o mais fervoroso torcedor acreditava que o Galo poderia virar jogos. Aquele pênalti no último lance do jogo que o Riascos bateu e o Vitor pegou é prova que o Atlético ia ser campeão, e foi. O Ronaldinho dando seus últimos momentos de jogador de futebol, jogando muita bola também. O Atlético, ele tinha um bom time, mas acabava perdendo os jogos de ida na casa do adversário, mas os jogos da volta, no Horto, caiu no Horto, tá morto, e o Atlético virava e fez por merecer esse grande título, entrando de vez pro hall dos campeões da América. E agora o tricolor carioca, o Fluminense, que tem apenas 6 participações, e as últimas 3 foram recentemente, que encantou sim o Brasil, fazendo aquela fase de grupo excelente, depois eliminando o Boca e o São Paulo, e o Fluminense chegava até a final contra a LDU. E talvez a falta de experiência em Libertadores tenha pesado pro Fluminense, que perdeu aquela final para a LDU, que, convenhamos, era um time fantástico da LDU. A LDU foi um time muito bom no final dos anos 2000, 2008, 2009, 2010 foi um time fantástico. A LDU que conquistou a Libertadores e a Sul-Americana as 2 vezes em cima do Fluminense. Então o Fluminense chegou à final da Libertadores e infelizmente perdeu. Ressalto também o Furacão, o Atlético Paranaense, que começou a disputar a Libertadores no começo dos anos 2000. Inclusive em 2000 foi a primeira participação do Furacão. E de lá pra cá foram campanhas relativamente boas. Contudo, o Atlético Paranaense chegou na final de 2005 e acabou perdendo pro São Paulo. O São Paulo tinha um time fantástico, sim, muito bom. O Atlético Paranaense tinha um time muito bom também. Mas o que ficou marcado foi aquela final que a Conmebol não deixou o Atlético jogar no seu estádio, na Arena da Baixada. O Atlético, por sua vez, não quis jogar no Couto Pereira e foi jogar no Beira-Rio. O resultado foi o São Paulo ser campeão. Talvez, se tivesse sido na Arena da Baixada, o resultado poderia ser outro, ou não. Mas o Atlético não jogou a final em sua casa.
que fez uma campanha brilhante até a final. O Atlético desbancou alguns times favoritos. Foi a primeira final brasileira com duas forças nacionais, porém o São Paulo levou a melhor e o Atlético ficou no vice. E agora vamos falar do Botafogo, a estrela solitária, o Botafogo que estreou na Libertadores em 63, foi disputar novamente 10 anos depois em 73 e depois só em 96 que tinha sido campeão brasileiro com Túlio e tal. E o Botafogo oscilava na Libertadores, fez uma boa campanha ou outra, mas não inspirou grandes emoções para a conquista de título. E a última participação foi recentemente em 2014, que ficou na fase de grupo. Depois do Botafogo, ressalta o Bahia que foi o primeiro representante brasileiro na Copa Libertadores. Foi em 1960, porque o Bahia foi campeão nacional em 59. Então o Bahia conquistou esse direito de disputar Libertadores e foi o primeiro representante do Brasil a disputar Libertadores. Acabou perdendo para o São Lourenço, que naquela época não era sistema de grupo, era só um mata-mata, e acabou pegando o São Lourenço e foi eliminado. O Bahia depois voltou duas vezes para Libertadores, em 64 e em 89, após ter sido campeão brasileiro em 88, o time do Bobô e companhia. O Bahia disputou sua última Libertadores em 1989. E agora eu vou falar de um time que eu tenho muito carinho, que é o Guarani. O Guarani de Campinas já disputou 3 vezes a Libertadores, e a primeira foi em 79, logo após ter sido campeão brasileiro em 78 em cima do Palmeiras. O Guarani que tinha um verdadeiro esquadrão imortal, Careca, Zenon, Neneca, era um time muito bom do Guarani. Em 79 disputou sua primeira Libertadores e foi muito bem, ficou em terceiro lugar na classificação geral. O Guarani, se tivesse um pouco de mais sorte, talvez teria conquistado aquele título, não sei, era um time muito bom o Guarani, era uma grande potência. Aliás, era o melhor time do Brasil no final dos anos 70, ao lado do Internacional, que ganhou tudo, inclusive campeão invicto do Brasileiro de 79. Mas o Guarani era uma grande potência, e depois de 79 disputou mais 2 vezes. Em 87, por ter sido vice-campeão brasileiro contra o São Paulo. Em 88, por causa daquela polêmica da Copa União, Campeonato Brasileiro. Os representantes do Brasil foram o Sport e o Guarani disputou em 88 a Libertadores, a sua última Libertadores. E agora o Azulão. Sim, temos representante do ABC, aliás, um não, 2. Mas agora é o São Caetano. O São Caetano que disputou 3 vezes a Libertadores. E o São Caetano já chegou à final da Libertadores, foi vice-campeão em 2002 contra o Olímpia, do Paraguai. Inclusive o São Caetano ganhou o primeiro jogo lá no Paraguai e acabou cedendo à pressão. O Olímpia que conquistou 3 vezes a Libertadores, a última delas em cima do São Caetano, que foi nesse ano de 2002. O Azulão tem 3 participações dos anos 2000 pra cá. E agora o Coritiba que me traja hoje. Coritiba que foi campeão em 85 com aquele time montado pelo Enio Andrade. Ninguém acreditava que o Coritiba ia ser campeão daquele ano, e aquele Coritiba do goleiro Rafael, do Lela também, acabou sendo campeão em cima do Bangu. O Coritiba desbancou o Brasil, o Coritiba vestiu as cores do Brasil de verde e branco e foi o representante da Libertadores em 86, ao lado do Bangu também. O Coritiba fez a sua melhor campanha em 86, ficando em 7º lugar. Porém, voltou à Libertadores em 2004, que tinha feito uma boa campanha no Brasileiro em 2003, e disputou a Libertadores em 2004. Estou vestindo a camisa do Coritiba hoje em homenagem àquele time de 2004. E o meu time favorito daquela Libertadores de 2004 era o Coritiba, porque tinha o Aristizábal, que eu sempre gostei muito. Era um bom time, mas acabou caindo na fase de grupo, perdendo para Rosário Central, tinha o Olímpia também, e o Sporting Cristal. O Coritiba ficou em 3º lugar no grupo e acabou sendo eliminado. Agora o Sport, o representante do Nordeste, o último representante do Nordeste a disputar a Libertadores, disputando 2 vezes a Libertadores, em 88 por causa daquela confusão da Copa União e recentemente em 2009, porque foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, com aquele time do Nelsinho Batista, Carlinhos Bala, o Enilton também, e o Sport foi 2 vezes representante brasileiro na Libertadores. E agora chegamos na fase dos times que participaram apenas uma vez, e eu ressalto o querido e glorioso, amado Bangu, time de operário, time de bairro do Rio de Janeiro, um time resistente, um time verdadeiramente resistente, que hoje resiste a esse futebol que é mais comércio, que é mais venda de produto do que propriamente futebol. E o Bangu tem sua participação na Libertadores, que foi no ano de 86, após o vice-campeonato de 85. Além do Bangu, temos o Criciúma também, o Criciúma que foi campeão da Copa do Brasil invicto em 91 e depois foi para a Libertadores e jogou muita bola, ficou em 5º lugar na classificação geral, perdeu para o São Paulo, inclusive, que foi o campeão da Libertadores. Mas o Criciúma fez a sua parte e fez muito bem. O Criciúma que honrou as cores de Santa Catarina
Agora o querido Goiás, o gigante do Planalto. E o Goiás acabou ficando em nono na classificação geral, porém ele venceu na fase de grupo um dos times mais tradicionais do futebol argentino, que é o Newell's Old Boys. Porém foi eliminado por outro gigante, que é o Estudiantes. E claro, não poderia faltar o querido Juventude, campeão da Copa do Brasil de 99 e um dos representantes brasileiros na Libertadores de 2000. O Juventude caiu no grupo do Palmeiras e acabou sendo eliminado na fase de grupos, mas ficou por uma vitória. Se soubesse jogar, se não fosse com tanta ingenuidade para a Libertadores, talvez teria feito uma campanha melhor, porque o Juventude tinha time e um grupo que é relativamente fraco. Foi o El Nacional e o The Strongest da Bolívia, mas isso não apaga a história do Juventude na Libertadores, tem a sua participação lá garantida. E o Náutico também, o Náutico que foi o primeiro representante de Pernambuco a disputar a Libertadores. E um dos representantes brasileiros em 68, ao lado do Palmeiras. O Náutico, que tinha sido vice-campeão nacional do ano anterior, tem a sua participação garantida na Libertadores. E o Paraná que foi uma grata surpresa também, o Paraná que, aquele amante do futebol fora do estado do Paraná, torceu pro Paraná, inclusive eu queria muito que o Paraná tivesse feito uma campanha melhor. E eu me lembro muito bem daquela campanha do Paraná que classificou junto com o Flamengo na fase de grupo e pegou o Libertad nas oitavas. Eu torci muito pro Paraná ir adiante, tirar o Libertad, mas não foi possível. Mas o Paraná foi muito bem na Libertadores. Infelizmente caiu nesse mesmo ano para a Série B do Brasileiro. O interior de São Paulo está garantido na Libertadores também. O Paulista de Jundiaí foi um dos representantes brasileiros de 2006. Após ter vencido a Copa do Brasil em cima do Fluminense em 2005, o Paulista garantiu sua vaga e caiu no grupo do River Plate. O Paulista ganhou do River Plate de 1-0 no Jaime Sintra. E isso tá marcado na história, isso ninguém tira do Paulista, do glorioso Paulista de Jundiaí. Infelizmente o Paulista foi eliminado na fase de grupo, mas ganhou do River e tem a sua participação lá na Libertadores. A participação desse time na Libertadores foi, sem dúvida nenhuma, um feito sem defeito. O único representante do Norte a disputar uma Libertadores é o Paysandu, que fez uma campanha implacável na primeira fase, na fase de grupo, sendo o primeiro colocado, e o Paysandu nunca tinha disputado uma Libertadores. Aliás, foi uma vez só, essa única vez. Além disso, o Paysandu ganhou de 6-2 do Cerro lá no Paraguai e classificou em primeiro invicto. Nas oitavas, pegou nada mais, nada menos que um monstro sagrado do futebol mundial, que é o Boca Juniors. O Paysandu foi lá e venceu lá em La Bombonera. Aqui tinha um resultado completamente favorável, porém era o Boca. E o Paysandu acabou perdendo para o Boca por 4-2 e foi eliminado com apenas uma derrota. O Paysandu foi eliminado da Libertadores, da única Libertadores que disputou, com apenas uma derrota. Foi uma campanha maravilhosa do Papão, que está, sem dúvida nenhuma, no hall da fama dos brasileiros na Libertadores. E encerro com outro time do ABC, que é o Santo André. Santo André que foi campeão também da Copa do Brasil em 2004, diante do Flamengo. Maracanã lotado e o Elvis fez a festa no Maracanã. No ano seguinte, 2006, caiu no grupo do Palmeiras, Cerro Porteño e o Táchira. O Santo André acabou caindo na fase de grupo. O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño e o Santo André deu aquela goleada histórica. Se o Palmeiras perde para o Cerro, o Santo André passa e o Palmeiras fica. Não foi possível do Santo André classificar, mas fez a sua participação na Libertadores. Desses 27 clubes, 10 foram campeões, sendo Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco e Flamengo, Grêmio e Inter. Porém, isso não desmerece os que não foram campeões, pois representaram o Brasil na Libertadores. Muito bem, diga-se de passagem. Esse foi o programa dos times brasileiros na Libertadores. Melhor sorte nas próximas Libertadores e que haja surpresa.